Bem, boa tarde, gente. Meu nome é Leandro, sou diretor da Wiz BPO. Um pouco de contexto, quem é a Wiz BPO? A Wiz ela é uma empresa do grupo Wiz. A Wiz está no mercado segurador há mais de 40 anos, uma das maiores corretoras do país hoje. E nesse período todo de trabalho, a Wiz ela acabou atuando em várias etapas do processo de pós-venda de seguro. Apesar de termos nascido de uma corretora especialista em desenvolvimento de canais de distribuição, a gente acabou atuando pela proximidade com as seguradoras em processos de pós-venda, em todo o ciclo de relacionamento com o cliente. Então, há um ano atrás, nós consolidamos todas essas iniciativas que nós temos em pós-vendas em uma unidade de negócio, uma empresa apartada, uma empresa independente, subsidiária da Wiz. Hoje já somos mais de 700 colaboradores, nossa sede fica em Brasília, temos filiais aqui em São Paulo, Bahia, Pernambuco, no próprio DF temos um outro site no DF, e hoje a gente cuida de uma carteira no pós-venda de mais de 13 milhões de clientes, temos regulado mais de 6 mil sinistros por mês, fazemos mais de 38 mil solicitações de pós-venda diversas, emissão de apólice, emissão de segunda via, cancelamento, portabilidade, todos os meses. Recebemos mais de 1.600 pedidos de entrega de bem de consórcio, também todos os meses. Numa outra linha de atuação, complementando todo o ciclo de pós-venda, nós atuamos também com toda a parte documental. Então, hoje temos 3 galpões, somando mais de 4 mil metros quadrados, onde temos mais de 150 mil caixas armazenadas com documento. Fazemos todo o processo de digitalização e armazenamento e custódia de documentos digitais, onde a gente tem mais de 120 milhões de documentos digitalizados. Isso é um pouco de contexto de quem é o Wiz BPO dentro desse cenário, e um pouquinho diferente dos nossos amigos, a gente vai falar um pouquinho mais do processo de pós-venda. Como que a gente usa a tecnologia no relacionamento com o cliente? Como que a gente aproveita isso? Mas eu vou falar com um viés de como que a gente montou o time, como que a gente criou o mindset, como que a gente criou a mentalidade de trazer tecnologia, de inovar, sempre pensando no cliente final. E pensando nisso, o que a gente busca quando a gente está falando de tecnologia e está falando de inovação? A gente quer sempre ser melhor que o concorrente, a gente quer aumentar a nossa receita, a gente quer aumentar o nosso faturamento. E a tecnologia ajuda a gente, de uma forma mais simplista, em ganhar eficiência e melhorar a experiência do cliente, que diferencia a gente dos nossos competidores. Então, como que a gente cria um time que pensa nisso? Como que a gente cria um ambiente propício para a inovação? Como Puccini falou, isso para mim não tem outra questão senão pensar nas pessoas. Comprar tecnologia é fácil. Você contratar alguém para desenvolver um chatbot, contratar uma Microsoft Azure, isso é fácil. Agora, como que você encaixa isso no seu processo? Como que você encaixa isso gerando valor para o seu cliente? Então, isso está dentro da cultura. E aí eu vou falar um pouquinho da nossa experiência na Wiz. A Wiz ela tem alguns pilares de cultura, e daqui para frente eu vou falar um pouquinho de como é a nossa experiência, qual é o nosso case, e como que a gente aplica isso tudo. A Wiz ela tem alguns pilares na cultura que, para mim, são essenciais na criação desse ambiente. O primeiro deles é que a gente fala que a gente é beta. A gente está em desenvolvimento constante, a gente está sempre buscando a nossa melhor versão. Existe uma certa permissividade ao erro, mas não que a gente incentive as pessoas a errarem, a gente incentiva as pessoas a experimentarem, a criarem, a não se tolhirem na hora de ter ideias. Então, como que a gente faz as pessoas dentro da empresa criando esse ambiente? Permitindo com que elas errem, com que elas aprendam com esse erro e que elas tentem coisas novas todos os dias. Para isso, a gente criou um ambiente totalmente colaborativo e sistêmico, um modelo de gestão colaborativo. Então, da mesma forma como falou, a gente quebrou os silos da empresa. Hoje não existe uma área responsável por fazer inovação, uma área responsável pelas ferramentas de tecnologia. A gente disseminou isso na companhia e criou uma estrutura que permite com que todas as áreas inovem, com que todos os colaboradores pensem como fazer o trabalho deles melhor, como todas as unidades de negócio consigam fazer isso melhor. Isso não é fácil de fazer, foi um trabalho que durante 2 anos de evolução, de tentativa, de experimentação, onde a gente achou um modelo que para a gente tem funcionado bastante. E, por último,
a gente sempre pensa na criação dentro da WIS bottom-up. A gente não acredita no modelo hierarquizado, a gente não acredita no modelo verticalizado na tomada de decisão. As decisões sempre nascem de quem está na frente do cliente, de quem está operando o negócio. Porque é ali que ele está sentindo a dor, é ali que ele está vendo as oportunidades. Como que eu consigo, encontrando essas oportunidades, levar isso para cima? Estava vendo, não sei se alguém está vendo o seriado Chernobyl, ele mostra justamente o contrário disso. Depois da explosão, o problema que foi para você conseguir tomar a decisão, sendo que era uma estrutura totalmente hierarquizada. Entre a pessoa que estava lá do lado da usina que explodiu, e entre a pessoa que tomava a decisão, tinham quase 10 níveis hierárquicos. A pessoa que estava totalmente longe. Então, como que a gente monta um modelo desse? A primeira coisa é que você tem que dar para o time 3 coisas essenciais: visão, propósito e autonomia. A gestão tem que pensar em como você dá a visão para o time. Como que você define para onde você quer ir, não o como você quer ir. A visão de planejamento totalmente planificado, com todos os passos, hoje, num mundo onde as evoluções são tão constantes e as mudanças são tão constantes, ele está fadado a errar. Você vai gastar um tempo enorme planejando, e na hora de executar esse planejamento, ele não vai dar certo, porque vai ter muita mudança no meio do caminho. Então, como que você cria uma visão para o time? Como que você cria propósito para eles? E, por último, como que você dá autonomia para o time? Você dá visão, propósito, você permite que ele erre, você dá um time que ele tenha condição de trabalhar junto, e você deixa ele construir as ideias de baixo para cima. Como que você dá essa autonomia toda para ele? A última coisa que falta nessa equação é skin in the game. Você tem que dar accountability também. O sentimento de dono, você deu ali atrás quando eu falei, mas aqui você tem que dar accountability para a pessoa. Como que você coloca os incentivos certos e as alavancas certas no time para que ele tenha toda a autonomia para executar o trabalho dele, toda a visão empreendedora para ele executar o trabalho dele, mas que ele seja responsabilizado, penalizado, mas também bonificado caso isso com as atitudes dele. Como que a gente aplica isso? Qual é o nosso modelo dentro da WIS? Bem, a gente tem várias unidades de negócio espalhadas na empresa. A WIS é um conglomerado com várias unidades de negócio. E cada unidade de negócio, a gente aloca nessa unidade recursos dedicados para algumas atividades. Então, além da unidade de negócio operacional, a gente tem equipe de processos, equipe de BI, qualidade, inovação, treinamento. Todos esses recursos são espalhados ao longo de toda a empresa. Então, toda unidade de negócio tem esses recursos à disposição. E para cada desafio, esses recursos são montados de acordo com a necessidade daquele desafio, daquele problema, e essa equipe vai trabalhar junto com o dono daquele negócio, o dono daquela unidade, para desenvolver as soluções. Mas isso daí sempre voltado para atingimento de certos objetivos. Então, a gente tem uma cadeia de objetivos onde a pessoa tem que atingir resultados financeiros. Então, qual é o resultado financeiro que essa unidade de negócio vai trazer com essas soluções que estão sendo desenvolvidas. Resultados operacionais, então, vários indicadores operacionais, qualidade e gente. A gente acredita que esses 4 blocos de objetivo, eles trazem um equilíbrio entre a visão de curto prazo, que a empresa precisa ter, e é responsável com seus acionistas, e uma visão de longo prazo, de sustentabilidade e de evolução constante dentro da empresa. A gente usa a metodologia ágil. Bem, aí eu acho a metodologia ágil, cada empresa desenvolve, de certa forma, a sua metodologia, adapta. A gente usa a metodologia, a gente adaptou a metodologia dentro desse nosso contexto, dentro desse nosso modelo. Então, a gente usa equipes multidisciplinares, como vocês viram. Fazemos roadmaps trimestrais e sprints quinzenais. Os roadmaps são baseados naquela visão. A gente não sabe exatamente aonde a gente vai chegar, nem como a gente vai chegar, mas a gente vai dando pequenos passos e evoluindo constantemente em toda a companhia. Como que a WIS BPO atua nisso? A WIS BPO ela é uma empresa que presta serviços de pós-venda e relacionamento com o cliente em toda a cadeia de relacionamento do mercado de seguros. Nós fazemos toda a parte de experiência do cliente, atendimento ao cliente, chat, call center, e-mail, back-office, toda a parte de back-office que seja necessária, que eu não consiga resolver no front com o cliente, a gente tem o back-office.
Temos BPO em RH, nós temos um time muito grande, especialista em seguros, e alocamos profissionais específicos em determinadas posições de parceiros e clientes nossos. E também fazemos vistoria. Então, toda vistoria de engenharia, seja ela presencial ou remota, a gente faz isso daí atrelado a uma regulação de sinistro ou a uma aprovação de crédito. Complementando a isso, nós temos toda a gestão documental, que nem eu falei antes. Então, temos uma cadeia de gestão de documentos, seja ela física e digital. Fazemos cobrança e ouvidoria. E tudo isso baseado com muita tecnologia, processos, nós temos um time de processos bastante grande, gestão de projetos, qualidade e desenvolvimento de pessoas. Bem, aí eu queria mostrar para vocês um case de como que a gente aplicou toda essa tecnologia em um produto, em um parceiro nosso. Então, nós fizemos um projeto onde nós integramos e verticalizamos todo o processo de sinistro de um cliente. Então, geralmente o processo de sinistro ele começa com uma empresa gerenciando o atendimento e o comunicado a sinistro, outra empresa, um outro parceiro fazendo o back-office e, às vezes, uma outra etapa sendo feita dentro da seguradora. A gente verticalizou essa cadeia toda e hoje a gente faz tanto o atendimento ao cliente até a regulação final e o envio para pagamento ou não, o deferimento ou indeferimento do sinistro. Com isso, a gente ampliou bastante a nossa cadeia multicanal. Então, a gente criou uma plataforma Omnichannel, onde antes o cliente ele tinha somente 2 canais para falar, ele podia ir numa agência bancária ou abrir um chamado pelo call center. Nós criamos um canal de atendimento por WhatsApp, por e-mail, por chat. Nós desenvolvemos um aplicativo, foi o primeiro aplicativo onde a pessoa podia abrir o sinistro e acompanhar a regulação do sinistro fim a fim. Pode fazer upload de documentos, receber todos os documentos direto pelo aplicativo. Desenvolvemos o CRM, então também fizemos todo o desenvolvimento do CRM, que integra toda a plataforma multicanal, com todos os contatos com o cliente e o app. E criamos um bot, um robô de atendimento, a gente apelidou de Liz, um robô de atendimento que interage com o cliente. Então, hoje, a Liz ela já consegue receber e-mail, responder e-mail, ela já consegue, se o e-mail tem algum anexo, ela lê o anexo e guarda o anexo dentro do nosso processo, toda a nossa cadeia de documento digital. Ela responde o WhatsApp. E aqui uma experiência interessante, foi o que a Denise falou, a gente montou um modelo onde a gente teve que integrar muito o nosso processo tradicional com o robô. Como que o nosso gestor da operação de atendimento ao cliente, ele estava gerindo a Liz? Como que ele enxergava ela? Então, simplesmente ele não via. A Liz era um robô que quem cuidava da Liz era um desenvolvedor. Não era o cara que estava falando que era o responsável pelo atendimento ao cliente. Então, a gente mudou, colocou a Liz como responsabilidade do nosso gestor. Então, a gente tem um time de qualidade que acompanha a Liz, a gente tem um time de treinamento que acompanha a Liz e vai fazendo a evolução constante dela. Olhando no back-office, a gente fez todo o workflow automatizado da regulação de sinistro, integrado com o front de atendimento. Toda a gestão documental, o documento chega para a gente físico ou digital, ele já cai direto dentro do workflow. Fazemos todas as vistorias remota e presencial e criamos um outro robô que ele atua no back-office. Então, quando chega uma demanda e a gente precisa distribuir essa demanda para qual regulador ela vai, é o robô que decide. Se eu preciso pegar um documento e fazer uma análise do documento, é o robô que vai e faz isso e devolve para o regulador. E o que a gente teve de resultado com isso? Em pouco menos de um ano, um canal que era basicamente analógico, a gente conseguiu converter para 44% das interações com o cliente de forma digital. Muito rápido, o aplicativo ele tomou 30% do espaço de comunicado de sinistro. A satisfação do cliente aumentou absurdamente. Então, a gente medindo a NPS antes e depois do projeto, a gente cresceu a NPS em basicamente todos os produtos que a gente atua com esse cliente. E, olhando pela eficiência, o tempo médio que a gente levava na regulação de um sinistro, olhando pelo lado do cliente, o tempo médio onde ele tinha a resposta, a gente conseguiu reduzir em 22%. Então, um pouco de como a gente usou tanto o time que foi desenvolvendo isso praticamente tudo internamente,
usamos as squads todas, desenvolveu todas as soluções foram desenvolvidas internas, e como que a gente aplicou todas essas tecnologias aqui dentro de um case específico. Ok? Obrigado, gente.